outra história que eu quero também aqui compartilhar com você é que a história de uma desocupação recente, agora, quentinho, está quentinho essa história, né? É que o inquilino, ele desocupou o imóvel, ele foi nosso inquilino mais de 6 anos, né? Do imóvel, e houve aí o envolvimento tanto do inquilino com o proprietário também, né? Porque, como eu disse anteriormente, nós ficamos como um recheio, aí fica o inquilino de um lado e o proprietário do outro, e nós ficamos ali, né? Tentando o quê? O que é o nosso papel, corretor de imóveis, né, na hora, e esse administrador? É a gente equilibrar, né? Equilibrar, fazer com que as coisas, juntar as evidências daqui, evidências dali, e tornar essas evidências harmoniosas, né? E onde nós vamos orientar tanto o inquilino quanto esses proprietários, né? Então, o que ocorreu? A minha colaboradora foi lá, fez a vistoria. Ela fez a vistoria de saída e comparou essa vistoria de saída com a vistoria de entrada, né? Então, ela fez essa comparação e lá ela evidenciou algumas situações que ele teria que fazer. E assim foi feito. Só que teve uma porta, né? Uma porta interna deste imóvel que quase que se abriu assim com uma discussão, né? Uma discussão lá para que o inquilino, a princípio a minha colaboradora passou isso para nós e foi analisar e foi cobrado deste inquilino. Lá nessa vistoria de entrada, um fator chave assim que levou para quase uma discussão entre inquilino e proprietário foi referente a uma porta interna, né? Que a gente sabe que as portas externas, elas são maciças, né? Mas essa questão foi uma porta interna, né? E as portas internas, a gente sabe que geralmente elas são ocas, né? Devido a custos, geralmente as pessoas colocam as portas ocas, né? O que é o oca? Tem a porta, tem a base, né? E essa base em volta, ela tem aquela sustentação, mas é uma coisa fininha só que envolve nela para juntar as duas partes que é da lâmina, né? Uma lâmina, as duas lâminas. Então ela fica assim, né? As lâminas e essa moldura em volta da porta fica fininha. Essa colaboradora constatou que essa porta desse banheiro, que ela é uma porta oca, né, que se chama, ela constatou que essa porta estava arrastando no chão na hora que vai puxar para abrir, puxar para, né, empurrar para abrir e empurrar para fechar. Então ela fazia aquele barulhinho, né, no chão. Inclusive ela fotografou e filmou e tinha tipo umas marcas no chão, né? De tanto que ela estava acontecendo essa situação. Ela ia e arrastava, né? Aí então ficou até essa marca no chão, né? Ela fotografou e filmou dessa marca no chão. Aí ficou naquela situação. Cobra-se do inquilino, né? Que para ele fazer essa manutenção. E daí, ele alegou que essa manutenção ele não iria fazer porque essa manutenção pertenceria ao proprietário. Aí é que eu digo que nós ficamos nesse bang-bang, né? Então, às vezes, o inquilino diz que é dele e diz que é e a gente vai e diz para o proprietário às vezes não aceita a situação. Nós cobramos dele essa manutenção e ele alegou para nós que ele não iria fazer. Por quê? Então a gente perguntou por quê, né, que ele não iria fazer. Porque ele disse que não iria fazer porque lá quando ele entrou, quando ele entrou neste imóvel, lá na vistoria de entrada, ela já tinha
manifestado, ela já tinha dado esse problema, essa porta. Ela já tinha esse problema em si, a porta. Ela já arrastava no chão, né? E então, nós fomos verificar essa situação, e inclusive ele fez nos lembrar que ele havia solicitado via e-mail. Então nós fomos lá, olhamos os e-mails e verificamos realmente que realmente ele havia mandado um e-mail, enviado um e-mail solicitando para arrumar esta porta deste banheiro, né? Então, e o que foi feito? Nós enviamos esse mesmo e-mail para o proprietário na época. E esse proprietário, o que fez? Esse proprietário, aí é que mora o perigo, né? É nessa hora que eu sempre oriento inquilino e proprietário, porque quando o proprietário mora perto do tal imóvel que ele está alugado, ou então de vez em quando ele vai no tal local lá, porque este imóvel que essa pessoa está, que essa pessoa usava, era um condomínio de casas, né? É um condomínio horizontal. Então, aí de vez em quando o proprietário ia lá. Então o que fez? Nós enviamos esse e-mail para o proprietário, esse proprietário, ele mesmo foi lá e não nos informou que ele foi lá arrumar esta porta, né? Na época. E o inquilino, depois disso, o que ele fez? Nós questionamos ele se foi arrumado ou não, se o proprietário havia sido lá, e ele só colocou no e-mail, já resolvido, né? Tá lá, no e-mail certinho, como ele respondeu. Resolvido. O que a gente interpreta? Nós, corretores, administradores de imóveis, né? Nós vamos interpretar que o caso foi resolvido. Na nossa mente, na nossa reação, o que a gente fez? A gente está cobrando dele a manutenção desta porta, porque lá quando ele entrou nesta vistoria, constou que o problema havia sido resolvido, né? Então, agora, com essa situação, agora na saída, 6 anos depois, ou mais que 6 anos, aí, olha só a psicologia, quando eu digo que nós temos que ter essa psicologia, né? Ouvir tanto inquilino quanto proprietários, para lidar com essa situação. A gente tem que se remeter, ir lá no início e depois voltar aqui nessa vistoria de saída e ouvi-los, né? E ver realmente como é que essa situação foi feita, né? Então, mediante isso, ele disse que o proprietário na época foi lá e cortou a porta. Bom, se ele cortou a porta, a dedução é o seguinte, né? Passa algumas situações na mente da gente, né, nesta hora. Situações a gente pode pensar que ele arrumou, ele fez a manutenção e que ele não tinha que entregar. Mas nós não sabíamos que ele tinha ido lá e cortado essa parte da porta. Nessa situação aí dele, nós cobramos dele a manutenção, porque lá naquele e-mail ele tinha dito resolvido. Então a gente alegou para ele, como tu tinha dito que estava resolvido, que tinha sido feita a manutenção, então você deve fazer essa manutenção. Então nesse disse-me-disse, né, ele acatou essa nossa ideia e disse para nós chamar um profissional, para levar um profissional lá, né? Ele já não estava mais aqui na nossa cidade, levar um profissional que ele iria apagar esta porta, que ele iria trocar toda a porta. Porque o que aconteceu? Essa porta, ela foi feita a manutenção, ela começou a arranhar e ela começou a arrebitar toda aquela parte das duas lâminas embaixo, né? Das duas lâminas, elas vão ficando toda rachadinha, né? E começa a levantar.
Então, ele, que tinha também uma certa pressa, o que é que ele fez? Não, vocês executam aí o serviço e que eu acerto com vocês e eu pago. E assim nós fizemos. Daí nós chamamos um profissional, um carpinteiro antigo que eu tenho aqui, que é um senhor já de idade, de muita confiança nossa, né? A gente levou ele até lá. E essa pessoa, esse profissional, ele disse que esse problema da porta que ocorreu, que foi devido ao corte que foi feito nesta porta. E não tinha mais solução, né? Não daria nem para arrumar e teria que trocar a porta inteira. Porque quando lá esse inquilino entrou, o proprietário foi lá e cortou essa porta. E como ele cortou, caiu aquela base de proteção, que é aquela, como é que eu disse? Uma vista interna que tem de proteção para as portas que são ocas, né? Que é um quadro, né? Que sustenta as duas lâminas. Então, aquela parte de baixo, o que ocorreu? Eles cortaram. Eles só não planearam, né? Porque às vezes tem situações de portas que basta só tirar a porta do lugar e dar uma planeada embaixo. Mas nesse caso, o que ele fez? Ele cortou, então ele perdeu aquela proteção. E por causa disso, começou a levantar aquelas duas lâminas. Ela cortou tudo, ela ficou tudo rasgadinha, vamos dizer assim, e começa a levantar essas duas lâminas. Então, devido à umidade, claro, né, nós temos aqui trocância de tempo aqui na nossa região, nós temos frio, tem dia aqui no inverno que nós temos as 4 estações, né, que esquenta, frio, calor, né, então tudo isso transpira lá, né, o piso começa a umedecer e pode ocorrer essa situação mesmo de umidade. Então, percebemos então que esse problema em si não era do inquilino, né? E sim do proprietário, né? Então nós fomos lá para o proprietário, conversar com o proprietário e apresentamos esse laudo. Então foi conversado com o proprietário, foi passado para o proprietário. O senhor lembra que o senhor cortou tal situação da porta e devido a isso pela porta. Mas eu cortei. O que acontece? A madeira, quando às vezes tem madeiras que são verde também, né? Mesmo sendo ali aquela lateral, o que aconteceu? Ela voltou a arrastar no chão de novo, né? Então ocorreu esse tipo de situação. Ele, a princípio, o proprietário, né? A gente ouviu ele, mas ele ficou um pouco ríspido no início, mas depois, mediante esta comprovação do carpinteiro que esteve lá no local, ele acatou e disse que ele iria acatar essa ideia realmente, que ele iria pagar, ele iria trocar a porta toda, né? Trocando a porta, também aí ele mesmo se encarrega da pintura desta porta, né? Porque a porta lá também é pintada, né? Então, assim ficou resolvido.